Vamos abrir o texto sagrado. Salmo de número 63. Salmo 63. Salmo de número 63. Nós continuamos, queridos, com a série de mensagens Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Esta é a série de mensagens que começamos no primeiro domingo de junho. E essa série, ela se estenderá até o último domingo deste mês. São, ao todo, 9 salmos que nós pré-selecionamos para estudarmos juntos e aprendermos mais da parte de Deus para o nosso coração. Hoje, o salmo que nós voltaremos a nossa atenção é o de número 63. Esse salmo é um salmo de Davi, O texto diz que Davi, ele compôs esse salmo quando ele estava no deserto de Judá. Um salmo de Davi quando no deserto de Judá. Existem duas possibilidades para o tempo da composição desse salmo. Uma delas é quando Davi estava fugindo de Saul e passou por esta região, pelo deserto de Judá. A segunda delas, e eu confesso que é a que mais me agrada e a que eu sou adepto, é que Davi compôs este salmo quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho, e passou então também pelo deserto de Judá. Se considerarmos a primeira alternativa, o texto paralelo que lança luz sobre este salmo é o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Se considerarmos a segunda alternativa, o texto que lança luz como texto paralelo para este salmo é o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15. No capítulo 15, nós vemos Davi e os seus homens saindo da cidade de Jerusalém. Ele, com os seus homens, partem da cidade, fugindo da rebelião provocada pelo seu próprio filho, Absalão. A princípio a arca vai com eles, depois Davi ordena que ela retorne para Jerusalém. Mas Davi então segue com os seus homens nessa fuga. Algo que é semelhante tanto para um contexto quanto para o outro, é que Davi, nos dois cenários, é um fugitivo. Ele está sendo ameaçado. A sua vida corre risco. Ele está fugindo. Está enfrentando um cenário de adversidades, de perigos. E aí então é nesse cenário que Davi compõe esse salmo. Eu peço que você acompanhe a leitura do salmo, por favor, a partir desse momento. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir,
abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jurar, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez. Ore pela sua vida, ore também pela minha vida. Peça para que Deus me dê graça. Peça para que o Senhor me use e que nesse momento possamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Fale com o Senhor em oração. Usa de misericórdia, Pai, por favor, em nome de Jesus. Visita-nos essa noite. Nos ensine a sua santa e bendita palavra, ó Deus, por favor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. A despeito das minhas limitações e das dificuldades que enfrento, que o Senhor se compadeça da minha vida e me use, em nome de Jesus. Mas rogo também pelos meus irmãos, ó Pai, para que a voz do Senhor seja ouvida, entendida, apreendida e praticada pelos meus irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, as adversidades enfrentadas por Davi não fez com que Davi se esquecesse de Deus. O Salmo nos fala de um homem sedento pela presença do Senhor. Um homem que deseja o encontro com Deus. O verso de número 1, considero como um verso-chave para entendermos todo o Salmo. Eu quero que você olhe para ele. Neste verso, Davi admite que busca o Senhor como a prioridade máxima da sua vida, ou a maior necessidade da vida de Davi é a presença de Deus. No verso de número 1 diz: eu te busco ansiosamente. A ideia de buscar ansiosamente é a primeira coisa do dia que assume um papel fundamental para o coração de Davi, é a busca pela presença de Deus. Pela manhã, quando me desperto, o meu coração se volta para o Senhor, a prioridade máxima da minha existência. Esta é a ideia de buscar ansiosamente. Mas veja ainda no verso 1, que Davi fala que a sua alma tem sede de Deus. E quando ele fala a respeito disso, ele vai utilizar figuras que ele mesmo tem contemplado. O texto diz que Davi compõe este salmo enquanto está passando pelo deserto de Judá. E ao contemplar a terra árida, exausta e sem água, e vê o estado daquela terra, tendo aquela terra a necessidade da água, Davi faz a analogia, ele estabelece o paralelo. Assim como essa terra deserta, assim como essa terra árida, exausta, sem água, precisa da fonte de água, o meu coração, a minha alma precisa do Senhor. Eu preciso de Deus. Davi admite isso de maneira muito clara no verso de número 1. Ele não é um homem que se esquece de Deus. Se você observar ainda no Salmo, no verso 6, o dia de Davi também, ele não encerra sem voltar o seu coração para o Senhor. Diz o texto: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Neste período no Antigo Testamento, as vigílias da noite
eram compostas em 3 partes, ou 3 vigílias da noite. Davi fala que, ao longo destas vigílias, o seu coração era tomado pela recordação de Deus. Ele pensava no Senhor. De uma maneira muito simples, penso que isso poderia ser aplicado a nós da seguinte forma. Sabe aquelas vezes em que você e eu despertamos na madrugada, parece que o sono nos falta, né? Eis uma oportunidade maravilhosa de pensarmos em Deus na vigília da noite. Ao se deitar, ele se recorda do Senhor. Na vigília da noite, o seu coração não se esquece de Deus, mas quando desperta, a primeira pessoa que ele busca é o próprio Deus. Agora, no restante do Salmo, o que nós vamos encontrar são os reflexos ou os efeitos desse encontro de Davi com Deus. Quando um homem sedento pela presença de Deus se encontra com o Senhor, o que acontece na sua vida? O que acontece no seu coração? É isso que nós vamos encontrar neste Salmo. E eu quero compartilhar com vocês 3 implicações que decorrem desse encontro. A primeira delas, que nós podemos observar, é que este homem, sedento pela presença de Deus, ao se encontrar com o Senhor, ele passa a desfrutar de adoração contínua. Ele se volta para Deus, ele adora o Senhor, ele derrama a sua alma diante do Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor. Por favor, olhe para o texto sagrado, no verso de número 2 a 4, Davi fala assim: eu te contemplo no santuário. Há uma contemplação. O santuário é uma referência para o lugar da manifestação de Deus. E Davi está dizendo: eu vou até o lugar da sua manifestação e me encontro contigo. E aí esse encontro faz com que Davi perceba a força de Deus, faz com que Davi perceba a glória do Senhor, e faz com que Davi perceba o amor de Deus que é manifestado. E esse amor pode ser descrito aí com a palavra graça no verso de número 3. Quando Davi se encontra com o Senhor, ele contempla a força de Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que está revestido de majestade, é aquele que está no trono e tem poder para agir em toda e qualquer situação. Davi contempla a Deus, ele está revestido de glória. Há uma imagem que nos faz entender esses versos, é a imagem do profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o Senhor estava sendo louvado, adorado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Davi contempla o Deus glorioso. Mas ele enxerga também esse Deus de amor. O verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. A manifestação favorável de Deus, o amor derramado sobre a vida de Davi, faz com que ele se renove, e ele então louva a Deus, exalta ao Senhor. É por isso que no verso de número 4, a conclusão dele, após contemplar a Deus, é a seguinte: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. No verso 7, a sua decisão é de cantar de maneira jubilosa. Ele contempla Deus e o seu coração é tomado para adorar ao Senhor. Aqueles que se encontram com Deus, aqueles que têm sede pelo encontro com o Senhor, ao se encontrarem com o Senhor, têm os seus corações arrebatados, tomados, conduzidos para a verdadeira adoração, para o verdadeiro louvor. Não tem como, meu querido irmão, minha querida irmã, encontrar-se com Deus e não ser transformado em um adorador. Se não estamos adorando, é porque está nos faltando encontro com Deus. É porque está nos faltando sede de Deus, do relacionamento com Ele. Porque o Pai move o nosso coração à adoração, segundo a Escritura Sagrada, no Evangelho narrado por João, capítulo 16, pela obra do Espírito Santo, nos conduzindo a adorar a Cristo. E segundo o mesmo Evangelho narrado por João, capítulo 4, o Pai procura verdadeiros adoradores.
E é impossível ser um verdadeiro adorador se não houver um encontro com Deus. Essa é uma das primeiras implicações. Há uma segunda implicação, aplicada para a vida daqueles que se encontram com o Senhor. E agora, eu peço que você olhe os versos 7 e 8. Versos 7 e 8. A segunda implicação é que aqueles que têm sede do encontro com Deus, quando se encontram com o Senhor, quando recebem da presença do Senhor, eles passam a desfrutar de uma confiança inabalável. Uma confiança inabalável. Olhe para os versos 7 e 8. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Anteriormente, Davi já havia descrito Deus como o Deus forte, o Deus que tem força, poder para agir em toda e qualquer circunstância. Agora, no verso 7 e 8, ele fala de Deus como o auxílio da sua vida. Davi percebe isso quando ele se encontra com Deus, ao contemplar a pessoa de Deus. Ele enxerga o Deus forte, ele enxerga o Deus que é o auxílio. Ainda no verso 7, ele se coloca como um filhote, que é conduzido na proteção das asas de um pássaro mãe. E esse pássaro então ampara o seu filho. E a ideia é: debaixo das tuas asas eu estou guardado, debaixo das tuas asas eu estou protegido, o perigo não me alcança. O Senhor é aquele que me ampara, o Senhor é aquele que me auxilia, o Senhor é aquele que me protege. Ora, estas convicções vêm para o coração de Davi após o encontro com o Senhor. O seu cenário é um cenário de adversidade. Ele está cercado pelos inimigos, mas os seus olhos não estão fitos nos inimigos, os seus olhos estão fitos naquele que ocupa o trono e rege a história. Agora, quando você olha para o verso 8 diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A tua destra me ampara. Confesso, queridos, que para interpretar esse verso de número 8, eu preciso ir ao Novo Testamento. E em especial a Apocalipse capítulo de número 5. E a figura que temos em Apocalipse capítulo de número 5 é a seguinte: João tem a visão do trono. Vocês devem se recordar dessa passagem. Há choro, porque parece não haver ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas aí então vem a voz. E a voz diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de desatar o livro e os selos. E ainda nessa passagem, quando João olha para o trono, diz o texto que ele vê o cordeiro como tendo sido morto, de pé, à direita de Deus. E aí então nós temos a imagem daquele que está pronto para agir, daquele que está pronto para agir em favor do seu povo, daquele que está pronto para amparar o seu povo, guardar o seu povo, proteger o seu povo. E nós somos informados pela Escritura Sagrada, no Evangelho narrado por João, capítulo de número 10, que nós estamos guardados, amparados em Cristo Jesus. O texto sagrado de João, capítulo 10, diz que aqueles que o Pai deu ao Filho, eles estão nas mãos do Filho, e das mãos do Filho nada e nem ninguém pode arrebatar. Essa convicção toma o coração daquele que se encontra com o Senhor. Tenho sede de Deus, do encontro com Ele, de me envolver com Ele. Ao me encontrar, adoro, mas também tenho o meu coração tomado pela plena confiança de que Ele me ampara e eu estou seguro. E ainda que o inimigo se levante, ainda que demônio se levante contra mim, ainda que o diabo tente todas as coisas contra mim, nada me alcançará, porque estou guardado nas mãos do Cristo vencedor. É quando nos encontramos com Deus, queridos, que isso toma o nosso coração.
Mas há uma última implicação que eu quero compartilhar com vocês. Agora, olhando para os versos 9, 10 e 11. Olhando para os versos 9, 10 e 11. Essa última implicação é que aqueles que têm sede do encontro com Deus, ao se encontrarem com o Senhor, eles são alimentados em uma alegria que tende a ser permanente na presença de Deus. Dê uma olhada para o texto. Versos 9, 10 e 11. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Aqui Davi fala sobre o que é que vai acontecer com os inimigos de Deus. O que é que vai acontecer com os inimigos de Deus? O que é que vai acontecer com aqueles que se levantam contra os projetos de Deus? Não era só uma tentativa contra Davi e contra o trono. Era uma tentativa contra o projeto de Deus na condução da história. Deus havia prometido que o filho de Davi herdaria aquele trono e o reinado não teria fim. E o filho de Davi, cuja promessa é dita, não é Absalão. O filho de Davi, que tem um reinado eterno, é Cristo. Ele é o descendente. Absalão está tentando usurpar aquilo que foi projetado por Deus. Ele está se levantando contra um projeto de Deus. E Davi então está falando aqui do que vai acontecer sobre todos aqueles que se rebelam ao projeto de Deus. E a linguagem de Davi é muito forte, muito forte. Ele está falando de uma tristeza profunda que tomará os inimigos de Deus. E essa tristeza é descrita aqui no verso 9, pelo fato de que eles serão destruídos. Serão destruídos. Agora, no verso 10, essa imagem se torna ainda mais forte. Porque no verso 10, se fôssemos fazer uma paráfrase, seria a seguinte: eles serão mortos pela espada, e os seus corpos serão lançados no campo, para que os animais selvagens venham e comam os seus corpos. É isso que diz o verso de número 10. É o que vai acontecer. Um estado de profunda tristeza. Agora olhe para o verso 11. O que acontece no coração daquele que tem um encontro com Deus? Perceba no verso 11. A primeira linha do verso 11. Está escrito: o rei, porém, se alegra em Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. Se você olhar novamente, não está dizendo que o rei está se alegrando na destruição dos inimigos. Não está dizendo que o rei está se alegrando porque ele vai voltar para o trono. Não está dizendo que o rei está se alegrando porque ele voltará para a sua cadeira lá no trono. Voltará para o seu palácio. Voltará para Jerusalém. Não está dizendo que a alegria do rei está firmada em bens, em posição, em pessoas. Mas o texto está dizendo que a alegria do rei está firmada, estabelecida, fundamentada no Senhor. Aquele que se encontra com Deus, aquele que tem sede da presença de Deus e se encontra com o Senhor, ele aprende que a sua alegria não pode estar firmada em circunstâncias, não pode estar firmada em pessoas, não pode estar firmada em bens, porque todas estas coisas são passageiras. Ele aprende que a sua alegria deve estar firmada tão somente em Deus. Porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E aí então, eu convido você para ir para as páginas do Novo Testamento. E quando você vai para as páginas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta da alegria, no capítulo de número 4, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Essa é a orientação de Paulo em Filipenses. Nós somos chamados para viver uma alegria permanente diante de Deus. Assim, queridos, se desejamos ser alimentados nesta alegria, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Precisamos pensar: se está me faltando alegria, será porque não está faltando antes disso a sede e a fome pelo encontro com Deus? Sendo que o Senhor é quem alimenta a minha alegria.
A questão é, queremos ter confiança, queremos adorar, queremos ter alegria, mas nenhuma destas coisas será possível para a minha vida e a sua vida de maneira verdadeira, de maneira significativa, se nós não nos encontrarmos com o Senhor. É à medida em que nos encontrarmos com Deus, que nós desfrutaremos de adoração, confiança e alegria. Veja, Davi está como fugitivo. Mas Davi, ele não foge da presença de Deus. O desejo de Davi é encontrar-se com o Senhor, cada vez mais. Você e eu sabemos que no Senhor Jesus nós somos saciados. Ele é aquele que nos faz beber da fonte da água viva para que nunca mais tenhamos sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu para que nunca mais tenhamos fome. Sabemos disso. Mas uma coisa é sermos alimentados para a salvação em Cristo. E outra, que eu quero que você entenda, é sermos alimentados continuamente, dia após dia, pelo desejo intenso do nosso coração de nos encontrar com Deus. Você tem se encontrado com o Senhor? A sua alma tem tido sede por esse encontro? Tem buscado a Deus ansiosamente nas primeiras horas do dia? Quando você se levanta, você se prepara para esse encontro com Deus? Você deseja isso? Nós queremos que as coisas sejam resolvidas, solucionadas. Queremos que o nosso coração seja tomado pela alegria, que confiemos diante das adversidades da vida. Mas temos buscado o encontro com Deus? Temos ficado de joelhos diante de Deus na primeira hora do dia, antes de ficarmos de pé diante dos homens? Como anda a sua vida devocional, meu irmão, minha irmã? Oração tem relação com vida devocional. Você consegue se recordar daquele momento em que você esteve diante de Deus e o seu coração foi tomado? Você sentiu a presença dele de maneira tão graciosa, a ponto de começar a adorar e falar: Senhor, louvado seja o teu nome, que bom é estar em sua presença, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você tem dito isso? Como anda o seu encontro com Deus? Que bom que você já teve um encontro com Cristo para a salvação, mas esse encontro, ele implica em busca contínua diante do Senhor. E se não tem havido busca contínua diante do Senhor, se não tem havido um processo de santificação, é necessário até mesmo avaliar se houve um encontro com Cristo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus. Fale com o Senhor. Só você e Deus sabe exatamente como anda a sua vida devocional. E hoje eu sinceramente creio que Deus está chamando o meu coração e o seu coração para experimentarmos cada vez mais da sua presença, para sermos cheios do seu Santo Espírito, para sermos verdadeiros adoradores, pessoas confiantes diante dos desafios da vida e alegres na presença dEle. Fale com o Senhor em oração.
espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti, dia a dia tu me guias, me revelas teu amor, como posso agradecer tua vida em meu viver, eu desejo estar contigo, em teus braços me entregar, a ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor, estou apegado a ti, exaltado do teu ser, é o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti, dia a dia tu me guias, me revelas teu amor, como posso agradecer tua vida em meu viver, eu desejo estar contigo. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor, estou apegado a ti, exaltado do teu ser, é o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar rendendo graças a Deus. Porque uma das coisas maravilhosas da Escritura Sagrada é que Deus, Ele continua sendo Deus que procura adoradores. E Ele, por obra do Espírito Santo, quebranta o nosso coração para estarmos na presença dEle como verdadeiros adoradores. É fato que nós precisamos ser sinceros diante de Deus. E existem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa dizer para Deus: ó Deus, misericórdia de mim. Porque eu reconheço que eu tenho estabelecido outras prioridades e o meu tempo não tem sido dedicado ao Senhor como deveria estar sendo dedicado. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, irmãos. O texto que foi lido na liturgia diz que Deus, Ele habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito, com aquele que se quebranta diante dEle e deseja de fato que Ele ministre com poder e graça no coração. Nós vamos orar. E eu quero pedir a você que entende que necessita de um renovo de Deus no coração, no que diz respeito à vida espiritual. Se coloque de pé, eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Reverendo Celino, por favor.
Ó Pai querido, obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra, que falou e fala sempre aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque sabemos perfeitamente que é pela Tua graça que é melhor do que a vida, que somos movidos a buscá-lo ansiosamente, que somos, ó Deus, movidos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, ó Pai, porque a Tua igreja entendeu nesta noite que precisa do renovo do Senhor e busca, ó Deus, este renovo. Suplicamos, ó Pai, a Tua graça sobre a vida de cada um que está aqui neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos que ao retornarmos aos nossos ares, possamos retornar, ó Deus, na convicção da Tua companhia conosco e da Tua bênção sobre as nossas vidas. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor é a fonte permanente e verdadeira de alegria para os nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque no Senhor nós encontramos alegria verdadeira, nós encontramos paz, nós encontramos felicidade. Derrama, ó Deus, mais uma vez te pedimos, a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de cada um que aqui está. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E agora, meus amados, vão em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam conosco, com toda a igreja dele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Pode assentar. Deus abençoe e vão em paz. Pai da vida, atrai-me. Meu coração está em Ti. A carreira vou correr, com Tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, Tua verdade viverei, toda glória Te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de Ti. Tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com Tua vida. Teu poder com Tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, Tua verdade viverei, toda glória Te darei, e que a paz de Deus reine em mim.